Está preparado? Então abra comigo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1. Enquanto você abre aí, eu queria falar com o pessoal do Data Show lá em cima. O pessoal do Data Show, eu queria um favorzinho, que não colocasse nada durante a pregação. A não ser que tenha alguma eventualidade lá embaixo no Ministério das Crianças, que precisa avisar algum pai, alguma mãe para descer, ou alguma questão de organização ali do estacionamento. Fora isso, que deixa o Data Show sem nada ali, amém? Então tá bom. Eclesiastes capítulo 1, nós vamos ler o verso 9. Diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Amém? Agora abra em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 19. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém? Feche teus olhos agora, coloca a mão no teu coração, e diga agora para Deus que você dá liberdade para ser ministrado e trabalhado por essa palavra, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecendo porque sabemos que a tua palavra é viva, eficaz em todos os seus desígnios e propósitos, e ela hoje foi designada a cada um de nós com um propósito de vida, de bênção, de vitória, de transbordância do teu mover, da tua graça e do teu amor. Para isso te damos toda a liberdade, para que ela sim produza esses frutos em cada um de nós. E nesta liberdade o teu Espírito Santo nos dê entendimento, discernimento, compreensão de todas as coisas que a tua palavra vai revelar, mediante este mover do teu Santo Espírito, que é o autor e o revelador dela. E eu, Espírito Santo, entrego a minha vida nas tuas mãos, com a mesma liberdade, para que através de mim, não seja eu a falar, mas sim tu, falando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar o vosso lugar. Meus amados, nós iniciamos hoje então esse seminário sobre as revelações do livro de Apocalipse. E eu queria só frisar algumas coisas que é necessário que a gente tenha a visão e a direção correta. Tudo que tem na Bíblia, a resposta está na própria Bíblia. Porque a Bíblia se revela por ela mesma. Se a Bíblia precisasse de revelação externa, ela não seria a palavra de Deus. Mas por ela ser a palavra de Deus, ela é perfeita. Então todas as respostas estão na própria Bíblia. E tudo que nós formos tratar aqui de Apocalipse, são respostas que a própria Bíblia revela a mim e a você. Mas pastor, pode ter alguma coisa que não está devidamente revelado na Bíblia? Tem algumas coisas que eu procurei e não achei resposta. Só que eu quero que fique bem claro. Tipo, o que eu não achei resposta? A pedrinha branca. Não tem nada sobre a pedrinha branca. Mas todas as outras coisas têm resposta. E se Deus não quis dizer sobre a pedrinha branca, é porque Ele não quis. Amém? Mas todas as coisas que é para mim e para você saber, estão reveladas. Então, o que nós vamos usar muito nesse seminário? Bíblia. Então mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse. Amém? Nós vamos trabalhar tudo aí. Outro ponto é o seguinte: o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer
a revelação de Deus ao meu e ao seu coração para nos dar um norte para a nossa vida. Amém? Porque a palavra de Deus nos conduz ao caminho da justiça, da graça, do amor, da vitória e das conquistas das promessas de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Então, são essas duas coisas que vão estabelecer este seminário. E Deus aqui, Ele fala para mim e para você, conforme o primeiro versículo que nós lemos, que o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Pastor, como assim? O próprio Jesus, depois em Apocalipse, que é o outro versículo que nós lemos, o verso 1:19, ele diz para João: olha, escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você, é que o livro de Apocalipse, ele fala do hoje e do amanhã. Ele fala do presente e nos lança para o futuro. Mas pastor, por que não fala do ontem? Porque o ontem já está escrito. Então o Apocalipse não precisa tratar do que Deus já tratou no decurso dos anos. Por isso Jesus diz para João: olha, escreve o que viste, as coisas que são e as que hão de vir. Jesus está dizendo: eu vou te revelar o presente e o futuro. Por quê? Porque o passado já está definido. O passado já está encerrado na questão do livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse nos coloca na nossa realidade hoje e nos lança para a realidade do amanhã. E quando eu olho para a Bíblia, aí alguém pode me dizer: mas pastor, essa Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Pois é, quando Jesus entregou o livro de Apocalipse para João, ele estava nos posicionando hoje. Dá para você entender? Porque Jesus sabia que quando nós chegássemos hoje, tudo que era necessário saber já estaria definido. Amém? Por isso diz ali: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do céu. Ou seja, está tudo definido. Está tudo estabelecido. Pastor, então o senhor está falando de predestinação? Não estou. Preste atenção aqui. O que a Bíblia está definindo é o projeto de Deus. E esse projeto de Deus é imutável. O projeto de Deus não vai mudar. Ele iniciou antes da fundação do mundo e ele nos remete para a eternidade. E o projeto de Deus no decurso dos anos, ele vem de uma forma linear e avançando sempre para frente. E ele, nesse decurso dos anos, ele vai se descortinando e se revelando, de acordo com cada tempo de Deus estabelecido, nessa linha reta que aponta para a eternidade. É disso que está falando. Deus não vai mudar uma vírgula do projeto. E o projeto de Deus é Jesus Cristo e a obra que Cristo manifestou através da sua vida, a mim e a você. E isso é imutável.
está definido. E Deus não vai mudar de ideia sobre nada a respeito desse projeto. Ô pastor, mas então por que diz também que não há nada novo debaixo do céu? Se tem a ver com a linearidade do projeto de Deus essa questão, por que diz que não há nada de novo? Vou explicar. Isso significa o seguinte: Deus estabelece ordem, e o homem sempre declina para o caos. Deus não muda o projeto, Ele não desvia do propósito, porque isso está definido. E nesse descortinar do seu propósito, Ele dá oportunidade para o ser humano se engajar nesse projeto, sem interferir no livre-arbítrio. E por este motivo, de Deus não interferir no livre-arbítrio, por mais que Deus faça o seu plano, o seu projeto conhecido, o homem sempre tem a tendência de estabelecer o caos. Isso é o que significa que não há nada de novo debaixo do céu. Vou exemplificar. Deus colocou o jardim com tudo organizadinho no seu devido lugar, tudo funcionando redondinho, e aí Ele colocou um ser chamado homem nesse jardim. E aí, irmãos, olha para mim aqui. Estava tudinho organizado. O que o homem fez? Desorganizou tudo. Porque por mais que Deus deu a palavra de vida, Ele escolheu a morte. E aí, pelo caos que se manifesta, Deus tem que trazer ordem para a coisa de novo. E aí Deus diz, bom, para mim botar ordem no jardim é melhor botar o homem e a mulher para fora daqui. E aí botou o homem e a mulher na terra, com tudinho organizado. O que o ser humano conseguiu fazer? Desordem, caos, declínio. Aí Deus olha lá de cima, porque Ele não muda o seu projeto. E Ele disse, bom, eu vou ter que botar ordem de novo nesse negócio. E aí, no dia que Ele resolveu botar tudo em ordem, só se salvaram 8 pessoas. Amém? Todo mundo lembra, foi Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. 8 pessoas, quando Deus botou a coisa em ordem, foram resgatadas. Pastor, e o resto da humanidade morreu. Morreu. Quando fez a esculhambação no jardim, Deus não disse que veio a morte? Aí Deus tirou o homem do jardim, colocou as coisas em ordem de novo. E o homem criou a desordem, o caos, o declínio. Deus botou ordem de novo. Quando Ele foi botar a ordem de novo, o negócio estava feio. Lá no jardim Ele conseguiu botar 2. No dilúvio Ele conseguiu botar 8. O que o homem fez depois do dilúvio? Deus colocou todas as coisas em ordem. Nova terra, tudo novinho, tudo em ordem de novo. Os bichinhos, tudo novinho, tendo seus rebentos, né? Tudinho organizado. O que o homem fez? Lá vai ele de novo, desordem, caos, declínio. O que Deus fez? Bueno, dessa vez eu vou lamber eles a fogo para ver se eles aprendem. Já que com água não deu certo, vamos ver se com fogo a coisa fica mais propícia. Começou com 2 na primeira ordem. Subiu para 8 na segunda ordem. Quando Deus foi botar em ordem pela terceira vez, só sobrou 3. Ló e as suas 2 filhas, porque a mulher resolveu olhar para trás e virou estátua de sal. Era para ser 4, ficou 3.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Exatamente o que a palavra de Deus diz. Não tem nada de novo debaixo do sol. O ser humano continua fazendo as mesmas coisas. Repete as mesmas atitudes. E sempre parte da ordem para a desordem. E aí Deus olha para nós e diz: meus filhos, vocês não estão fazendo novidade nenhuma. Agora, irmãos, pega essa aí. Em que momento vocês acham que nós estamos? Depravação moral, declínio moral, desordem social, familiar, conjugal, um declínio extremamente de proporções enormes. O que Deus vai fazer agora? Vai botar a casa em ordem. E é este momento que Jesus diz: João, começa a escrever o que é, e depois escreve o que há de ser, porque no tempo devido de Deus colocar as coisas em ordem novamente, é necessário que todos tenham a mesma oportunidade que todas as outras nações sobre a terra tiveram de fazer o conserto para não fazer parte daqueles que hão de perecer. E olha, irmãos, o negócio é complicado, hein? Primeira vez, 2 se salvaram. Na segunda vez, 8. Na terceira, 3. Eu quero morar no céu. E aí, dentro dessa realidade, todo mundo visualiza o livro de Apocalipse como um livro do caos, como um livro de coisas horríveis, como um livro de dor, de sofrimento, um livro de tristeza. Agora, irmãos, olha para mim aqui. O livro de Apocalipse, ele tem 2 visões. Como assim, pastor? Simples. Tem a visão com a qual os ímpios olham para ele, e tem a visão com a qual os lavados e remidos olham para ele. Porque da maneira com que eu olho, ele pode ser um livro de caos, de tristeza, de dor, de amargura, de angústia e de sofrimento. Mas também eu posso olhar para ele e conhecer o que Deus aqui revelou. Como assim? Irmão, sabe por que Deus mandou colocar o nome de Apocalipse nesse livro? Porque Apocalipse no original diz o seguinte: descobrir, revelar, tornar manifesto. O livro de Apocalipse não tem nada encoberto. O livro de Apocalipse não tem nada de mistério. Ô pastor, mas como assim a gente lê e não entende? Não entende, sabe por quê? Porque não consegue visualizar no livro que tem mais de 300 referências ao Antigo Testamento. Como assim, pastor? Irmãos, as figuras e os símbolos que estão aqui são referências do que já estava escrito e que Jesus não tinha por que repetir, porque o ontem já está definido. É por isso que ele diz para João: escreve hoje e escreve para amanhã. Dá para entender? Tem
tem mais de 300 referências ao Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: o que tem sido, isso é o que há de ser. Se o que tem sido é o que há de ser, para que ele vai repetir? Estão entendendo? Não tem por que ele repetir. É por isso que as figuras trazem a revelação. E esse livro, ele é tão aberto, que o próprio Jesus disse o seguinte: você está com a Bíblia aberta aí? Abra Apocalipse 22, 10. Quando João terminou de escrever tudo que Jesus relatou para ele e mostrou para ele, fez ele ser testemunha ocular, testemunha completa de todas as coisas, ele disse o seguinte, está ali no verso 10. Disse-me ainda, quem que disse? Jesus falando para João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles, não feche, não deixe encoberto as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse é um livro aberto, é um livro que revela, é um livro que descortina o projeto de Deus, é um livro que torna manifesta a vontade de Deus. E é por isso que ele tem essa outra visão que eu posso olhar para ele. A visão que um remido tem. A visão daquele que tem certeza da sua salvação, porque está seguindo os princípios da palavra de Deus. Aquele que olha para Apocalipse com esta outra visão, é aquele que tem convicção de que está seguindo o propósito de Deus e se aperfeiçoando no caráter de Jesus. E a visão de um remido, a visão de um salvo, a visão de um cristão verdadeiro sobre Apocalipse é a seguinte: em Apocalipse, ele vê a revelação desse propósito de Deus vindo como um triunfo definitivo de Jesus Cristo. Ele olha uma igreja vencedora, ele olha os cristãos sendo justificados pelo poder e pela graça e pelo amor de Deus. Quem olha para Apocalipse com a visão de remido, vê a justiça, o juízo e a eternidade que Deus preparou para aqueles que o temem. Apocalipse revela o presente e o futuro daqueles que hão herdar a sua posição com Deus na glória. Apocalipse, ele traz a volta de Jesus derrotando todo o mal e estabelecendo definitivamente o seu reino. É um livro de vitórias, é um livro onde os cristãos são considerados vencedores. Essa é a visão que nós, igreja, precisamos ter de Apocalipse. Porque se eu sei quem eu sou em Deus, se eu sei quem eu sou em Cristo, se eu tenho convicção de que ainda que eu tenha enfrentado as dificuldades deste mundo, as mazelas deste mundo, as intempéries deste mundo, as injustiças desse mundo, a imoralidade desse mundo, a corrupção desse mundo, eu estou seguindo a palavra que diz: sede santo, porque eu sou santo. Quem tem essa convicção, olha corretamente para Apocalipse. Quem tem essa convicção no seu coração, enxerga um livro de triunfo, de vitórias e de vencedores. Esse livro nos revela o nosso Jesus, da maneira
com que ele se apresenta no tempo de hoje. Abra comigo Apocalipse 2. Em Apocalipse 2, verso 1, ele se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em Apocalipse 2:8, ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Em Apocalipse 2:12, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Em Apocalipse 2:18, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Em Apocalipse 3:1, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Apocalipse 3:7, ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Em Apocalipse 3:14, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Cordeiro de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei de reis. Isso é o que Jesus diz para mim e para você. É assim que ele se apresenta para os remidos. É assim que ele deixa bem claro o seu poder, a sua majestade, a sua glória. É assim que ele deixa bem claro que ele é suficientemente poderoso para cumprir sobre a minha e a sua vida todas as suas promessas. Porque querendo ele agir, irmãos, quem o há de impedir? Se nós pegarmos desde o princípio da humanidade até os dias de hoje, nós estamos falando aí de quase 7.000 anos de história relatadas. E eu pergunto para você, em que momento a igreja pereceu? Em que momento ela foi barrada? Em que momento ela foi destruída? Em que momento os filhos de Deus não galgaram as escadas até a glória? Aqueles que jazem para nós nos seus túmulos, mas estão na glória com Deus, eles subiram cada um desses degraus e alcançaram a promessa. Nós ainda estamos caminhando para essa promessa, mas aquele que fez ontem há de fazer hoje, e aquele que faz hoje há de fazer amanhã. E é por isso que diz que ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Nele subsiste todos os tempos, porque ele era, é e continuará sendo pelos séculos dos séculos. Irmãos, Jesus está falando para mim e para você hoje. Vale a pena prosseguir, vale a pena manter a esperança, vale a pena pagar o preço, vale a pena manter a fé, vale a pena manter os olhos postos no autor e consumador desta fé, Jesus Cristo, Rei de reis, Senhor de senhores, o Todo-Poderoso que se assenta à destra de Deus, que está vivo e aguarda a mim e a você, para naquele dia sermos reunidos como nação santa, povo santo, como
filhos de Deus, lavados, remidos, com a coroa da vida na sua cabeça. Ele diz para mim e para você que vale a pena prosseguir. O mundo jaz no maligno, mas os lavados e remidos herdarão o reino dos céus. É isso que Jesus diz para mim e para você no livro de Apocalipse. É isso que Ele revela para mim e para você nesse livro. E mais ainda, Ele diz aqui que Ele deixou 7 bem-aventuranças. Ô pastor, no livro de Apocalipse tem bem-aventuranças. Tem coisas para me deixar muito, muito feliz. Pois é, irmãos, tudo depende de como a gente olha para Ele. Jesus deixou 7 bem-aventuranças. Abram aí em Apocalipse 1:3. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. E ele diz o porquê: porque o tempo está próximo. Ele diz aqui que se eu leio, eu ouço e guardo, eu vou ser vencedor. Apocalipse 14, verso 13 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Ô pastor, bem-aventurados os mortos. Sim, meus queridos, aquele que morre lavado e remido no sangue de Jesus, já venceu a morte e já recebeu a vida que Cristo conquistou, porque Jesus disse: eu morri a sua morte, para que vós tenhais a minha vida. Aqueles que jazem em túmulos, como dizem por aí, nós sabemos que eles não estão ali. Seus corpos ficaram, porque é necessário que o corpo volte ao pó, mas a sua alma está lá no reino dos céus, em meio à glória do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro que lhes resgatou pela sua morte. A morte para os remidos não é o fim, é o início. Por isso é bem-aventurado. E tem mais, Apocalipse 16:15 diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua nudez. Quem persevera na santidade, irmãos, não será envergonhado, não será humilhado, mas há de conquistar o seu galardão. Diz lá Apocalipse 19:9: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não passarão pela morte, mas serão arrebatados, seus corpos transfigurados, e encontrarão o seu Senhor nos ares, envolto a nuvens, juntamente com os seus anjos, e hão de ir para a grande festa do Senhor. Isso eu vou estar explicando sem ser essa segunda-feira, lá na outra que eu vou falar da tribulação. Mas aqui diz: bem-aventurados os que estiverem aptos a participar da ceia do Cordeiro. Em Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Lá em Apocalipse 22:7 diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E em Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós seremos recebidos nos portais eternos. Nós seremos recebidos na cidade santa. Não uma cidade feita por homens, mas uma cidade feita pelo poder e pelas mãos do próprio Deus, para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus amados, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Quem tem a visão de Apocalipse como um livro do caos, está olhando esse livro como alguém que não tem convicção da sua salvação, como alguém que não tem convicção dos seus princípios de fé dados pelo próprio Deus. Quem olha para esse livro como um livro de caos, de derrota e de destruição, é porque não tem certeza de que as suas vestes estão lavadas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Quem olha para esse livro como um livro de caos, de derrota, de destruição, de tristeza, é porque não está caminhando submisso ao projeto de Deus. Se a gente olhar como Jesus disse, olha, tudo o que foi, será. Se a gente não aprender a olhar para os relatos que estão aqui nessa Bíblia, porque, irmãos, Deus deixou escrito para que a gente entendesse o que aconteceu com quem não se submeteu ao seu projeto. Porque olhando para eles, a gente visualize de que assim como Deus operou com uma justiça, e mediante esta justiça veio juízo, e esse juízo, condenação, a gente não pereça com eles. A gente faça a diferença, queira se submeter, porque o projeto de Deus é linear. Ele vai se descortinando, mas ele mantém imutável, em ponto e vírgula, o que Deus já, antes da fundação do mundo, determinou. E ele não vai mudar absolutamente nada desse projeto, por causa de quem quer que seja. É nós que temos que entrar no projeto, e não o projeto entrar em nós. É por isso que Deus deixou na Bíblia o relato do ontem, e advertiu, olha, o que foi, o que foi será. Porque o ser humano sempre parte da ordem para a desordem. Olha para mim aqui. Alguém aqui pode me dizer qual é a única coisa em toda a criação de Deus que Ele não é dono? Ô, pastor, agora o senhor pirou, pastor. Como assim? Deus é dono de tudo. Ele que fez tudo. Não, tem uma coisa que Ele não é dono. Alguém sabe? Como? Exatamente. Ele não é dono da minha e da sua vontade. E é esta coisinha que fez com que num momento de ordem sobrasse 2. Num outro momento de ordem sobrasse 8. Num outro momento de ordem sobrasse 3. E o que escreverão de nós?
que escreverão de nós? Está tudo aqui, porque Jesus deixou escrito. Exatamente isso. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Irmãos, ninguém está fazendo novidade alguma nos tempos de hoje. Ninguém está fazendo novidade alguma. Quer ver? A juventude hoje acha que está fazendo coisa muito diferente do que foi a juventude dos seus pais. Irmãos, as minhas filhas não conseguiram, glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. Mas elas não conseguiram fazer nem 1/100º do que eu fiz e nem 1/100º do que a mãe delas fez. E elas ainda acham que fizeram muito. A minha esposa, de vez em quando começa a contar do início, quando a gente se conheceu, que nós era do mundão os dois, eu já olho para ela e fico mirando ela, eu disse, não fica dando ideia. Porque quanto mais os filhos querem ficar curiosos para saber o que o pai e a mãe fez, eles acham também que pode fazer. Mas as nossas filhas estão anos-luz atrás, glória a Deus por isso. E tem uma juventude que às vezes vem se aconselhar comigo, e aí eles relatam as coisas, as maiores peripécias, e ficam olhando para mim como se fosse a maior novidade. Teve um dia que eu mirei e eu disse assim, glória a Deus, que tu não fez nem 1/10 do que eu fiz com toda essa ficha corrida aí. Porque, irmãos, o que o pessoal está fazendo hoje não é novidade nenhuma. Alguém já fez antes. Ah, pastor, mas o mundo hoje está um caos. Vocês não têm noção como é que era nos tempos de Noé. Ah, pastor, hoje a depravação moral está terrível. Oh, irmãos, olha para mim aqui. Não, essa eu vou relatar para vocês. Vou relatar para vocês. Vocês acham que está ruim o negócio? Que está uma depravação? Alguém já leu aqui a história de Sodoma e Gomorra? Pois é, na história de Sodoma e Gomorra diz que Deus enviou os seus anjos para avisarem Ló e a sua família para sair da cidade. Quando chegaram os anjos, os homens da cidade viram os anjos chegando e viram que entraram na casa de Ló. E aí eles foram lá bater na casa de Ló porque eles queriam os anjos. Ah, pastor, eles queriam ver os anjos? Não, eles queriam fazer sexo com os anjos. Que isso, pastor? Eles queriam fazer sexo com os anjos. Ah, pastor, como é que o senhor tem certeza disso? Porque está escrito assim, que Ló, apavorado com a situação, imagina os anjos de Deus na casa dele e os homens da cidade querendo pegar os anjos para transar com os anjos. Ele disse, não, vou fazer o seguinte, porque naquela época, quando você recebia um visitante na sua casa, era a sua honra que estava em jogo. E ele disse assim, ele abriu a porta e disse, não, para aí, eu vou entregar para vocês as minhas 2 filhas virgem, e vocês façam o que quiser com as minhas filhas, mas deixa os varão aqui dentro. Olha para mim aqui. Sabe o que os homens lá fizeram quando pegaram as 2 filhas de Ló? Eles disseram assim, ai, nós já enjoamos disso. Nós queremos varão que estão aí dentro. Pensa que está ruim? Pensa que é novidade o que estão fazendo? Pensa que tem alguma coisa diferente nas atitudes do ser humano? Irmãos, é as mesmas atitudes e as mesmas repetições, porque o ser humano não tem ousadia de pegar a obra da cruz e colocar na sua vida. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e aí venha atrás de mim. Isso significa, sabe o quê? Deus, não sou mais proprietário da minha vontade. Toma, eu entrego a minha vontade para ti.
É isso que significa. Ah, mas pastor, isso não é fácil. É por isso que tem um versículo que diz: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Tem duas visões o livro de Apocalipse. Ele pode ser o caos, ou ele pode ser o meu motivo de esperança. De que maneira, hoje, eu olho para ele? Porque, irmãos, abra comigo aí, no livro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, o verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Abram lá agora em Salmos 119, verso 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Mais para frente, Malaquias. Ô pastor, onde é que fica Malaquias? Pega Mateus, primeiro livro do Evangelho, do Novo Testamento, dá marcha ré. Pronto, Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1, 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Dá a marcha ré do livro de Tiago, Hebreus, capítulo 10, verso 23. Uma palavra de esperança diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus nos dá esperança, e para aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, o reino dos céus nos aguarda. A glória que está por vir. Jesus disse que foi na frente preparar lugar para mim e para você, porque Ele foi para que onde Ele está, estejamos nós também. Apocalipse aponta para a esperança. Apocalipse aponta para o triunfo. Apocalipse aponta para a vitória. Apocalipse aponta para aqueles que vencerão. Apocalipse aponta para aqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo. Apocalipse aponta para aqueles que não pereceram, mas mediante o amor de Cristo conquistarão a eternidade. Essa é a revelação de Deus para mim e para você em Apocalipse. Deus diz: mantenha os vossos olhos no autor e consumador da vossa fé, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque Ele é tudo em todos, e Ele tudo pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e pode passar os céus, pode passar a terra, mas o que Ele falou é imutável, inabalável, e Ele diz que eu e você somos nele mais do que vencedores.
Se coloca de pé. Feche teus olhos. E diga para você mesmo com sinceridade: qual é a visão de Apocalipse para você? A visão que os ímpios têm? Ou a visão que o remido tem? Porque a esperança é para os remidos. Porque a esperança é para mim e para você que temos a marca do sangue do Cordeiro. Porque a esperança é para mim e para você que tem o sangue da nova aliança. Porque a esperança é para mim e para você que caminhamos com os nossos olhos postos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Irmãos, Deus deixou esse livro aberto para ser a nossa fonte de esperança, porque Ele deixa bem claro que fiel é o que fez a promessa. Assim como no passado Ele promoveu ordem e gerou esperança àqueles que Ele colocou sobre o seu olhar sobre eles, e encontrou ali o suficiente para a justificação, e os resgatou. Ele nos deixa bem claro que o que está proposto hoje, no tempo que está próximo, os seus olhos estarão postos sobre cada um de nós, e em cada um que Ele encontrar o selo, a marca, o selo desta aliança, será resgatado e irá morar no lugar que Jesus foi na frente preparar para aqueles que nele creram e permaneceram fiéis até o fim. Hoje, Deus quer renovar essa esperança na tua vida. Hoje, Deus quer renovar a aliança que Ele estabeleceu em Cristo Jesus comigo e com você. Hoje Deus quer firmar a justificação pela fé, mediante o poder que há na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Hoje Deus quer renovar a nossa fé, vivificar a nossa esperança. Hoje Deus quer nos levantar renovados, com os nossos corações quebrantados, mas também regozijosos por saber que há motivo para seguir em frente. Você que quer nesta noite abrir o teu coração com desprendimento para fazer parte desta esperança, e tendo a ousadia de dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Saia do teu lugar e venha aqui diante do altar de Deus, porque daqui virão os renovos do Senhor. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és.
Deus Todo-Poderoso, eis que aqui diante de Ti estamos, ó Senhor, com os nossos corações, Pai, entregue, rendido a Ti, quebrantados mediante a Tua verdade, para renovar o nosso voto, a nossa aliança para contigo, mediante a justificação pela fé, a qual operaste por Jesus Cristo e pela Sua obra naquela cruz. Que seja reavivada em nós a chama do Teu Santo Espírito, para que a nossa fé seja renovada, para que nos levantemos, Senhor, e prossigamos para o alvo, marchando como filhos valorosos que têm renunciado o pecado e buscado a santidade, porque sabemos que há algo maior, mais grandioso, muito mais intenso, muito mais poderoso, muito mais glorioso, esperando aqueles que forem fiéis até o fim para receber a coroa da vida. Que cada um de nós, Senhor, mediante a nossa disposição, mediante a nossa renúncia, mediante a entrega da nossa vontade em Tuas mãos, possamos, Senhor, colocar ela sobre a nossa cabeça em testemunho de que aquele que venceu por nós promoveu a nossa vitória. Opera, Senhor, e que todo laço que o inimigo tem preparado caia por terra. Toda confusão na mente dessa pessoa que estava tirando ela do caminho, do propósito, da verdade, seja agora desfeito. Que tudo aquilo que estava trabalhando contra esta vida, em nome de Jesus, agora não prospere mais em suas ações, mas sim, Pai, os Teus renovos, o mover do Teu Santo Espírito, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu conserto, do Teu perdão, Senhor, é o que esteja agindo a favor de cada uma destas vidas. E em nome de Jesus, que os Teus olhos se mantenham postos, porque Tu diz que Tu, Senhor, olha para aqueles que têm a marca, o selo, e que este selo seja o motivo dos Teus olhos permanecerem sobre cada um aqui nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Deus está me